Prefeitura Municipal de Divinópolis. Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Primeira promulgação, 1990. Primeira revisão geral, 1998. Atualizada até a emenda à Lei Orgânica Municipal número 35 de 2023 de 6 de junho de 2023. Preâmbulo. Nós, representantes do povo de Divinópolis, reunidos na Câmara Municipal, animados pelo compromisso de promover a liberdade, a igualdade, o desenvolvimento, a segurança, a justiça e o bem-estar de todos, promulgamos, sob a proteção do Divino Espírito Santo, a seguinte Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Divinópolis integra, com autonomia político-administrativa e financeira, o Estado de Minas Gerais e a República Federativa do Brasil. Parágrafo único. O município se organiza e se rege por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Artigo 2º. A sede do município é a cidade de Divinópolis. Artigo 3º. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes por ele eleitos. Parágrafo 1º. A soberania popular é exercida. Inciso 1. Indiretamente, pelo prefeito e pelos vereadores, todos eleitos em sufrágio universal e pelo voto direto. Inciso 2. Diretamente, nos termos da lei e em especial mediante a iniciativa popular na proposição de leis de interesse local, incluindo emendas à lei orgânica do município. b. Plebiscito, convocado pela Câmara Municipal, na forma como indicar a lei e nos termos do regimento interno. c. Referendo autorizado pela Câmara Municipal, nos termos do respectivo regimento interno e quando o indicar a lei. d. Fiscalização dos atos e decisões do governo municipal, bem como da prestação de serviços públicos, inclusive quando outorgados a concessionários. e. Acesso aos documentos públicos em geral e segundo regulamentação em lei especial. f. Participação nas audiências públicas promovidas por qualquer dos poderes do município, conforme disposto, respectivamente, na lei ou no regimento interno. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato ou entidade civil regularmente constituído são parte legítima para denunciar à Câmara Municipal, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas atos e decisões de qualquer dos poderes do município que atentem contra. Inciso 1. Disposições constitucionais e de leis. Inciso 2. Os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e ainda, os da razoabilidade e transparência. Inciso 3. O patrimônio público e os interesses legítimos coletivos ou difusos. Parágrafo 3º. Poderá a Câmara Municipal, antes de iniciado o respectivo processo de discussão e votação, convocar plebiscito para efeito de manifestação popular antecipada sobre matérias que envolvam. Inciso 1. Obras e serviços de grande vulto, de que decorra considerável endividamento, que impliquem em alteração substancial da cidade, especialmente nos seus aspectos urbanísticos, ou que possam comprometer seu patrimônio histórico-cultural. Inciso 2. Projetos de qualquer natureza, cuja execução possa comprometer o meio ambiente ecologicamente equilibrado e oferecer riscos à saudável qualidade de vida dos munícipes. Inciso 3. Discussão sobre normas inseridas no plano diretor e nos códigos de obras e de posturas municipais. Parágrafo 4º. Quando se tratar de interesse específico no âmbito de bairro ou distrito, a iniciativa popular poderá ser tomada por 5% dos eleitores inscritos ali domiciliados, na forma da lei. Artigo 4º. Constituem objetivos fundamentais do município, além dos previstos na Constituição do Estado. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Promover o bem comum a todos os munícipes. Inciso 3. Erradicar a pobreza, o analfabetismo e a marginalização. Artigo 5º. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 6º. O município assegura, em seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Artigo 7º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 15 dias. Artigo 8º. O município garante o exercício do direito de reunião e de outras liberdades constitucionais, além da defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado. Artigo 9º.
Ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre os mesmos. Título 3. Do município. Capítulo único. Da organização do município. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 10. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Seção 2. Da competência do município. Artigo 11. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao interesse local e especialmente: inciso 1. Elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Inciso 2. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, nos termos da legislação específica. Inciso 4. Organizar o quadro e estabelecer o regime de seus servidores, ouvido o sindicato representativo da categoria, que deverá encaminhar parecer opinativo circunstanciado quando em ocasião de apresentação de proposições. Inciso 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. Inciso 7. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Inciso 8. Instituir serviço especializado de fiscalização a pesos, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios nos locais de venda. Inciso 9. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 10. Criar e organizar a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Inciso 11. Fiscalizar a conservação, o transporte e o comércio de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público. Inciso 12. Manter, sob sua exclusiva administração, os cemitérios e os serviços funerários públicos, e sob sua fiscalização, os cemitérios e crematórios particulares e os serviços funerários por eles mantidos, para a prestação destes serviços exclusivamente aos seus clientes. Inciso 13. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. Inciso 14. Fazer cessarem no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene e meio ambiente, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade. Inciso 15. Estabelecer e impor penalidades por infração a leis e regulamentos. Inciso 16. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, materiais e móveis em geral, no caso de transgressão a leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma e as condições de destinação das coisas apreendidas. Inciso 17. Legislar sobre a erosão existente nos parcelamentos do solo urbano, visando ao levantamento das áreas degradadas. Inciso 18. Zelar pela liberdade de consciência e de crença e pelo livre exercício de cultos religiosos. Inciso 19. Estimular a educação e as atividades esportivas e culturais. Inciso 20. Prestar assistência aos munícipes, nas emergências médico-hospitalares e de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas, públicas ou privadas. Inciso 21. Cuidar do amparo à maternidade, à infância, aos desvalidos, aos idosos e aos menores carentes. Inciso 22. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, bem como legislar sobre assuntos de interesse local. Seção 3. Da competência comum. Artigo 12. É competência do município comum ao Estado e à União. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural.
Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição, em qualquer de suas formas, e preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 7. Fomentar as atividades agropecuárias, organizar o abastecimento alimentar e estimular, particularmente, o melhor aproveitamento da terra. Inciso 8. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 9. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão do direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 10. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Inciso 11. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Seção 4. Do domínio público. Artigo 13. São bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Artigo 14. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a autonomia da Câmara Municipal naqueles utilizados em seus serviços. Parágrafo único. É proibida a mudança de destinação, total ou parcial, de bem imóvel de uso comum do povo, sem prévia autorização legislativa, que será necessariamente precedida de concordância do respectivo Conselho Comunitário. Artigo 15. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a documentação dos serviços públicos. Parágrafo único. A identificação técnica dos bens do município será atualizada no mínimo ao final de cada gestão, garantindo-se a qualquer munícipe o acesso às informações contidas no cadastro correspondente. Artigo 16. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e licitação nas modalidades concorrência ou leilão, dispensando-se estas nos seguintes casos. A. Doação, constando da lei autorizativa e da respectiva escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato. B. Permuta por outro imóvel que atenda às finalidades precípuas da administração municipal, observados os fatores localização e preço compatível com o valor de mercado, apurado à época de sua avaliação. C. Dação em pagamento. D. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. A. Doação. B. Permuta por outro bem que atenda às finalidades precípuas da administração municipal, observados os fatores de utilidade e preço compatível com o valor de mercado, apurado à época da respectiva avaliação. C. Venda de ações que serão obrigatoriamente negociadas em bolsa, obedecida à legislação específica. D. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. E. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública municipal, em virtude de suas finalidades institucionais. F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles disponha. Inciso 3. A venda de áreas urbanas remanescentes de obras públicas ou inaproveitáveis para qualquer tipo de edificação, aos proprietários de imóveis lindeiros, depende apenas de avaliação prévia e autorização legislativa. Inciso 4. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições do inciso anterior, quer sejam aproveitáveis ou não. Parágrafo 1º. O município, preferencialmente a venda ou doação de seus bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e licitação, na modalidade concorrência, dispensada esta quando o uso se destinar a outro órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 2º. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Parágrafo 3º. Os imóveis doados pelo município não poderão ser alienados ou transferidos, a qualquer título, antes de 10 anos, devendo constar obrigatoriamente do ato translativo esta condição, sob pena de nulidade, salvo nos procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, na forma prevista na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Artigo 17.
Nenhum contrato de concessão de uso, gratuito ou oneroso, de arrendamento ou de aluguel de bem imóvel do município poderá ser firmado sem prévia autorização legislativa e o devido procedimento licitatório. Parágrafo único. Submetem-se ao disposto neste artigo as fundações, as autarquias e as empresas públicas municipais. Artigo 18. A concessão e a permissão para a prestação de serviços públicos obedecerão ao disposto na legislação específica. Artigo 19. A permissão de uso de qualquer bem público será disciplinada por decreto e poderá ser feita a título precário. Artigo 20. A autorização de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita e disciplinada por portaria para atividades ou usos específicos e transitórios. Artigo 21. É vedada a cessão gratuita a particulares, mesmo para serviços transitórios, de máquinas e equipamentos do município, ressalvados os casos previstos em lei. Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo constitui infração político-administrativa. Artigo 22. Os critérios para a denominação dos próprios municipais serão regulamentados na forma da lei, respeitados os princípios constitucionais pertinentes. Seção 5. Da Administração Pública. Artigo 23. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência e aos demais princípios constitucionais. Parágrafo 1º. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos nos termos da lei. Parágrafo 2º. A publicidade dos atos, programas, projetos, obras, serviços e campanhas da administração pública direta ou indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeados por entidades privadas, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará em infração político-administrativa. Artigo 24. A administração pública direta é aquela que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Artigo 25. A administração pública indireta é a que compete. Inciso 1. A autarquia. Inciso 2. A sociedade de economia mista. Inciso 3. A empresa pública. Inciso 4. A fundação pública. Parágrafo 1º. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Parágrafo 2º. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no parágrafo anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Artigo 26. É vedado ao município subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa escrita, pelo rádio ou televisão, por serviços de alto-falante ou por qualquer outra forma ou meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública. Artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 28. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 29. Os cargos públicos da administração direta, indireta e fundacional serão criados por lei, que fixará quantificação, denominação, vencimentos, condições de provimento e plano de carreira. Seção 6. Dos serviços e obras públicas. Artigo 30. Os serviços públicos e de utilidade pública de interesse local serão prestados diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Parágrafo 1º. A concessão, bem como sua renovação ou prorrogação, só será feita com autorização legislativa. Parágrafo 2º. A permissão de serviço de utilidade pública, sempre a título precário, será autorizada por decreto, após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente, procedendo-se às licitações com estrita observância da legislação federal e estadual pertinentes. Parágrafo 3º. A lei disporá sobre: inciso 1. O regime dos concessionários e permissionários. Inciso 2. A organização, o funcionamento e a fiscalização dos serviços. Inciso 3. Os direitos dos usuários.
Inciso 4. A obrigação de manter o serviço adequado. Inciso 5. As reclamações relativas à prestação de serviços. Inciso 6. O tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Seção 7. Dos servidores municipais. Artigo 31. Os servidores públicos municipais serão regidos por estatuto próprio, observados os limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria, quando em ocasião de apresentação de proposição de lei, através de encaminhamento de parecer opinativo circunstanciado. Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 32. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 17 vereadores, representantes do povo, eleitos para um mandato de 4 anos. Parágrafo único. Sobrevindo emenda constitucional que altere o artigo 29 da Constituição, de modo a modificar a composição do caput deste artigo, a Justiça Eleitoral proverá a observância das novas regras. Seção 2. Da Câmara Municipal. Artigo 33. A posse dos vereadores será no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Parágrafo 1º. No ato da posse, os vereadores prestarão o seguinte juramento: prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a lei orgânica do município, e trabalhando pelo engrandecimento de Divinópolis. Parágrafo 2º. No ato da posse, os vereadores apresentarão por escrito a declaração de seus bens patrimoniais. Artigo 34. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em sessão legislativa ordinária, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e nem será encerrada sem que se delibere sobre os projetos de lei orçamentária anual e do plano plurianual. Parágrafo 2º. A convocação de reunião extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Inciso 1. Pelo prefeito, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Inciso 2. Por seu presidente quando ocorrer intervenção no município, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito e em caso de urgência ou de interesse público. Inciso 3. A requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre matéria objeto da convocação. Parágrafo 4º. As reuniões comunitárias, solenes e especiais poderão ser realizadas em qualquer local do município, todas com competência de deliberação. Parágrafo 5º. Nos casos de calamidade pública ou de grave ocorrência, que impossibilitem o funcionamento normal da Câmara em sua sede, a mesa diretora definirá outro local do município para suas atividades. Artigo 35. A mesa diretora da Câmara compõe-se de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, os quais se substituirão nesta ordem. Parágrafo 1º. Não se achando presentes os membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 2º. A duração do mandato da mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis será aquele definido em seu regimento interno. Parágrafo 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso, omisso, ineficiente ou exorbite no desempenho de suas atribuições, devendo o regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. Artigo 36. As reuniões da Câmara são públicas, salvo nos casos previstos no regimento interno. Parágrafo único. É assegurado o uso da palavra por qualquer cidadão ou por representantes populares na tribuna da Câmara durante as reuniões, na forma e nos casos definidos no regimento interno. Artigo 37. A Câmara realizará anualmente na forma regimental, no mínimo uma audiência pública, com o objetivo de prestar à população todos os esclarecimentos referentes às suas atividades. Parágrafo único. Às audiências públicas será dada a maior publicidade possível, com antecedência de no mínimo 5 dias. Seção 3. Dos vereadores. Artigo 38. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 39. O vereador não poderá: inciso 1. Desde a expedição do diploma. A.
firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público no município, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso anterior, a linha A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a mencionada linha A, do inciso 1. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 40. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias, ressalvados os casos de licença ou de missão autorizada pela Câmara Municipal. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7. Que fixar residência fora do município. Parágrafo 1º. São incompatíveis com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 1, 2, 6 e 7 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara de Vereadores, por voto nominal e maioria absoluta, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3, 4 e 5, também deste artigo, a perda será declarada pela mesa diretora, de ofício, ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia do vereador submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 41. Não perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Investido em cargo comissionado de recrutamento amplo, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Inciso 2. Licenciado por motivo de doença ou para tratar de interesse particular, sendo que neste último caso, a licença será sem remuneração e o prazo de afastamento não poderá exceder de 120 dias em cada sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente do vereador será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 4. Das comissões. Artigo 42. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno. Parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas a requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal, para apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou à autoridade competente para que promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa dos infratores. Artigo 43. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara Municipal, eleita na última reunião ordinária da sessão legislativa, com atribuições definidas no regimento interno, refletindo sua composição, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 5. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 44.
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para o especificado no artigo 45, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente: inciso 1, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; inciso 2, Plano Plurianual e Orçamentos Anuais; inciso 3, Diretrizes Orçamentárias; inciso 4, Denominação dos próprios municipais; inciso 5, Instituição e arrecadação de tributos de sua competência, aplicação de suas rendas em instituições oficiais, inclusive isenção, anistia fiscal e remissão de dívida; inciso 6, Concessão e permissão de serviços públicos do município; inciso 7, Fixação e modificação dos efetivos da Guarda Municipal; inciso 8, Criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica e fundacional e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 9, Fixação do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. Inciso 10, Criação, estruturação e definição de atribuições das secretarias municipais e órgãos equivalentes da administração pública. Inciso 11, Divisão territorial do município, respeitadas a legislação federal e a estadual. Inciso 12, Bens do domínio público. Inciso 13, Aquisição e alienação de bens imóveis do município. Inciso 14, Cancelamento da dívida ativa do município, autorização de suspensão de sua cobrança e de elevação de ônus e juros. Inciso 15, Transferência temporária da sede do município. Inciso 16, Matérias decorrentes da competência comum da União e do Estado e suplementação da legislação federal e estadual no que couber. Inciso 17, Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Inciso 18, Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. Inciso 19, Deliberar sobre a obtenção e a concessão de empréstimo e operações de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento. Artigo 45. Compete privativamente à Câmara Municipal. Inciso 1, Eleger a mesa diretora e constituir as comissões. Inciso 2, Elaborar o seu regimento interno. Inciso 3, Dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Inciso 4. Dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função e também sobre a fixação da respectiva remuneração para sua estrutura administrativa. Inciso 5. Elaborar e aprovar as propostas de seu orçamento anual, do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias, encaminhando-as ao Executivo para inclusão nos respectivos projetos de lei. Inciso 6. Aprovar crédito suplementar e especial ao orçamento de sua secretaria. Inciso 7. Fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, respeitados os preceitos constitucionais. Inciso 8. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, bem como declarar extintos os seus mandatos nos casos previstos em lei. Inciso 9. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Inciso 10. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município, do estado ou do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 11. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os titulares dos cargos comissionados de recrutamento amplo dos órgãos da administração direta e indireta, nas infrações político-administrativas. Inciso 12. Destituir do cargo o prefeito e o vice-prefeito após condenação por crime comum ou de responsabilidade, ou por infração político-administrativa, e os titulares de cargos comissionados de recrutamento amplo dos órgãos da administração direta e indireta, após condenação por crime comum ou por infração político-administrativa. Inciso 13. Proceder à tomada de contas do prefeito não apresentadas dentro de 60 dias, contados da abertura da sessão legislativa. Inciso 14. Exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e julgar as contas do prefeito. Inciso 15. Autorizar previamente convênio intermunicipal para modificação de limites. Inciso 16. Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção estadual no município. Inciso 17. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 18. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 19. Dispor sobre os limites e condições para a concessão de garantia do município em operações de créditos.
Inciso 20. Mudar, temporária ou definitivamente, a sua sede. Inciso 21. Zelar pela preservação de sua competência legislativa. Inciso 22. Criar comissão parlamentar de inquérito. Inciso 23. Conceder título de cidadão honorário e outras comendas previstas em lei. Inciso 24. Propor plebiscito ou referendo e dar encaminhamento, na forma da lei, às iniciativas populares de lei e às proposições aprovadas em plebiscito ou referendo. Inciso 25. Convocar plebiscito e autorizar a realização de referendo, na forma indicada em lei e no regimento interno. Seção 6. Do processo legislativo. Artigo 46. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à lei orgânica do município. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Decretos legislativos. Inciso 5. Resoluções. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis municipais. Parágrafo 2º. As proposições e documentos do processo legislativo poderão ser apresentadas e tramitar de forma eletrônica. Parágrafo 3º. Caberá à resolução editada pela Câmara Municipal dispor sobre o processo legislativo eletrônico, o protocolo e a comunicação entre os poderes legislativo e executivo e sobre a assinatura digital das proposições e documentos na Câmara Municipal de Divinópolis, observadas as disposições da legislação federal pertinente. Subseção 1. Das emendas à Lei Orgânica. Artigo 47. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara de Vereadores. Inciso 2. Do Prefeito Municipal. Inciso 3. Dos cidadãos com subscrição mínima de 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A lei orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio, estado de defesa ou ainda no caso de o município encontrar-se sob intervenção estadual. Parágrafo 2º. A proposta de emenda será dirigida à mesa diretora da Câmara Municipal e publicada, podendo, a critério da presidência ou por requerimento da maioria dos vereadores, a publicação efetuar-se por mais vezes. Parágrafo 3º. A proposta de emenda será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias úteis, considerando-se aprovada se em ambos obtiver o voto favorável de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. São assegurados o encaminhamento e a sustentação de proposta de emenda popular por representante de seus signatários, no prazo e forma previstos no regimento interno. Parágrafo 5º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 6º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 7º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: inciso 1. Os símbolos do município. Inciso 2. O exercício da soberania popular, na forma prevista nesta lei orgânica. Subseção 2. Das leis. Artigo 48. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos termos desta lei orgânica, observados os princípios constitucionais. Parágrafo 1º. O projeto de lei complementar é aprovado por maioria dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo 2º. Considera-se lei complementar, além das previstas nesta lei orgânica. Inciso 1. Definição das atribuições do vice-prefeito. Inciso 2. Código tributário e normas gerais em matéria tributária de âmbito local, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 3. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, segundo critérios determinados pela Constituição Federal e legislação federal. Inciso 4. Código de Finanças Públicas, observadas as disposições da legislação complementar federal. Inciso 5. Estatutos dos servidores públicos municipais. Inciso 6. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 7. Criação de conselhos municipais. Parágrafo 3º. São de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre: inciso 1. Criação da Guarda Municipal. Inciso 2. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta, ouvido o sindicato representativo da categoria, que encaminhará parecer opinativo circunstanciado da proposição. Inciso 3.
fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Inciso 4. Servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade na administração direta ou indireta. Ouvido o sindicato representativo da categoria, que encaminhará parecer opinativo circunstanciado da proposição. Inciso 5. Organização administrativa, serviços públicos e matéria orçamentária. Inciso 6. Desafetação, alienação e concessão de bens imóveis municipais. Inciso 7. Obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 8. Concessão de auxílios e subvenções. Inciso 9. Concessão de direito real de uso de bens municipais. Inciso 10. Concessão administrativa. Inciso 11. Aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação para o município sem encargo. Artigo 49. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto no artigo 88, parágrafos 1º e 2º desta lei orgânica. Inciso 2. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 50. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Caso a Câmara não se manifeste sobre o projeto dentro de 45 dias, contados da data do pedido de urgência protocolado na Câmara, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo previsto no parágrafo anterior não se aplica a projeto que dependa de quórum especial para aprovação, de leis complementares, de leis orçamentárias, de códigos municipais ou equivalente e estatuto dos servidores municipais, não corre nos períodos de recesso parlamentar e nem quando estiver aguardando informações do Executivo Municipal. Artigo 51. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele imediatamente enviado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado novamente ao prefeito municipal para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito municipal, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente da Câmara promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 52. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, ou mediante proposta da maioria absoluta dos vereadores, ou mediante subscrição de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Artigo 53. Os projetos de resolução legislativa observarão, em sua tramitação, o que neste sentido dispuser o regimento interno da Câmara. Artigo 54. É vedada a delegação dos atos de competência exclusiva da Câmara.